O nosso primeiro ângulo morto é o facto de a realidade não ter uma dimensão humana. Aquilo a que chamamos realidade não passa de um pedaço minúsculo no grande esquema das coisas. E embora raramente pensemos no tamanho, este é provavelmente o atributo mais importante da existência de um animal. Define onde, como e até durante quanto tempo se vive sobre este planeta. Mas quando se trata da vida sobre a Terra, o tamanho tem os seus limites. Por exemplo, a vespa parasita designada por vespa-fada voadora só tem 200 microns de comprimento. É mais ou menos o tamanho de uma ameba, o que quer dizer que uma família de 5 destas pequenas vespas caberia confortavelmente no ponto final no fim desta frase. Mas o que é incrível em relação à vespa-fada voadora é que, ao contrário de uma ameba, não é um organismo unicelular. É uma forma de vida multicelular complexa que foi capaz de encaixar uma quantidade impressionante de material biológico numa estrutura inacreditavelmente diminuta. Estes animais possuem, no seu corpo, a arquitetura biológica básica de um coração que bate, asas, patas, um aparelho digestivo e um cérebro que funciona. Então, como é que isto tudo encaixa? Para a vespa-fada voadora, ser pequena tem um preço elevado e é pago em células cerebrais. Cientistas descobriram que quando chegam a adultas, as vespas-fadas voadoras sacrificaram os núcleos de 95% dos seus neurónios, que é onde o material genético está armazenado na célula. O que isto quer dizer é que para um inseto é praticamente impossível ficar mais pequeno. Mas para bactérias sem cérebro ainda há espaço para encolher. Enquanto no ponto final, no fim de uma frase, podiam caber 5 vespas fadas voadoras, era possível encaixar lá, nesse mesmo espaço, centenas de milhares de bactérias unicelulares. Quanto a tamanho, as bactérias são então as guardiãs desta fronteira limite. A vida multicelular não consegue tornar-se mais pequena porque não há espaço para os seus ingredientes essenciais, proteínas e ADN. Ou seja, muito literalmente, a vida não consegue espremer-se para conseguir entrar lá dentro. No lado oposto do espectro estão os gigantes, os animais multicelulares que têm a nossa dimensão e aqueles que são ainda maiores. Quais são então os limites dos grandes coisas vivas? Por que é que na vida real não há King Kongs, Godzillas ou mulheres com 15 metros de altura? A primeira pessoa a abordar esta questão foi também, nem a propósito, uma espécie de Golias, o famoso contemplador de estrelas e revolucionário científico Galileu Galilei. O que Galileu percebeu foi que o tamanho não só é importante, como pode ser uma questão de vida ou de morte. Na obra Discursos e Demonstrações Matemáticas Relacionadas com Duas Novas Ciências, escreveu: quem não sabe que um cavalo que caia de uma altura de 3 ou 4 cúbitos parte os ossos, enquanto um cão que caia da mesma altura ou um gato de uma altura de 8 ou 10 cúbitos não sofre qualquer ferimento. Também inócua seria a queda de um gafanhoto da altura de uma torre ou a queda de uma formiga da distância da lua. Em resumo, por que é que um animal grande sofreria uma queda mortal e um animal pequeno sairia ileso? O brilhantismo de Galileu esteve em compreender que, se fosse possível continuar a fazer crescer um animal, a certo ponto ele começaria a entrar em colapso devido ao seu próprio peso. Tal como a árvore já não conseguiria suportar o peso de imensos e pesados ramos, também uma mulher gigante de 15 metros não seria capaz de dar um passo sem partir os ossos dos seus membros. Para os gigantes da Terra, são as leis da física e a gravidade em especial que colocam um limite às coisas. Mas os mais atentos de entre vós devem estar a pensar: então e os dinossauros? E as baleias? Os maiores sáurios tinham a altura de um prédio de 4 andares e até as baleias azuis medem sensivelmente o mesmo que 3 autocarros escolares colocados em fila. Então, como é que são assim grandes? O que acontece é que estes imensos animais evoluíram por via de alguns estratagemas realmente impressionantes. Os dinossauros contornaram o problema do peso dos ossos, tornando-os ocos. Os répteis titânicos, como hoje sucede com os pássaros que deles descendem, tinham ossos leves e ocos com grandes bolsas de ar no interior. Na verdade, 10% do volume corporal do T-Rex
era ar. E cientistas descobriram, através dos estados e esqueletos dos saurópodos, que 90% do volume dos seus ossos era ar. As baleias resolveram o problema evoluindo na água. Como todas as coisas vivas, as células de uma baleia contêm uma solução salina. Pondo as coisas em termos mais simples, ser essencialmente composto por água salgada e nadar em água salgada permite a estes gigantes atingirem tamanhos imensos e pesarem até 144 toneladas, porque, como vivem no oceano, essencialmente não têm peso. Há, no entanto, outro meio invisível capaz de afetar o tamanho de um animal. E tal como a água para as baleias, é qualquer coisa em que mal reparamos, o ar. Esse vaporoso cocktail que todos respiramos tem mudado significativamente através dos tempos e, com ele, o tamanho da vida também tem mudado. Se fosse possível entrar numa máquina do tempo e atrasar o relógio entre 100 e 400 milhões de anos, como Alice, descobriríamos um país das maravilhas de dimensão gigantesca. Porque este foi o tempo dos gigantes. Nesse mundo antigo, os cogumelos atingiam a altura de casas, libélulas do tamanho de falcões cruzavam os céus e até as pulgas dos dinossauros tinham 10 vezes o tamanho das suas homólogas modernas. Os invertebrados podiam crescer à vontade, porque para eles o tamanho dos ossos não era um problema, mas havia outra coisa que limitava o crescimento. Kirkpatrick Sale, o autor de Human Scale, descreve assim o problema. Se uma minhoca fosse 10 vezes maior, o seu peso seria 1000 vezes maior e a sua necessidade de ar 1000 vezes maior, mas a superfície através da qual absorveria oxigênio seria somente 100 vezes maior. Por isso, obteria apenas 1/10 do ar de que necessitava e morreria imediatamente. Sendo assim, como é que as minhocas pré-históricas cresceram e mesmo assim foram capazes de sobreviver? A resposta está na concentração de oxigênio. Hoje, na nossa atmosfera, o oxigênio representa 21% do ar, mas durante o Carbonífero a sua concentração era muito mais elevada, cerca de 35%. Para animais como as minhocas, que respiram não pela boca, mas através de poros na pele, cada inspiração significava um impulso mais poderoso e continham oxigênio suficiente para conseguirem sobreviver. Podemos dar-nos por felizes por não haver hoje baratas do tamanho de cães a passear pelas nossas cozinhas. O gigantismo dos insetos teve um fim quando outro animal assumiu uma posição de protagonismo. Há 150 milhões de anos, os dinossauros evoluíram para um novo tipo de predador voador, os pássaros. Entre os que procuravam fugir depressa, os que eram mais leves e aerodinâmicos tinham mais sucesso do que os grandes e gordos. A evolução favoreceu um tamanho corporal mais pequeno para efeitos de fuga, e aí os insetos começaram a encolher. O tamanho de uma espécie não é acidental, é uma interação muito afinada e por tentativas entre a espécie e o mundo que ela habita. Ao longo de largos períodos de tempo, as flutuações de tamanho, do nanismo, do gigantismo ao gigantismo, foram frequentemente um reflexo de mudanças significativas no ambiente. Mas, em termos gerais, nos últimos 500 milhões de anos, a tendência tem sido para os animais crescerem. Isto é especialmente notável entre os animais marinhos, cujo corpo médio aumentou neste período cerca de 150 vezes. Mas estamos outra vez a começar a ver grandes mudanças. Cientistas descobriram que muitos animais estão a encolher. Em todo o mundo, espécies de todas as categorias, pássaros, peixes, anfíbios, répteis e mamíferos, estão a ficar mais pequenos e o calor parece ser um dos principais culpados. Por exemplo, os animais que vivem nos Alpes italianos viram as temperaturas aumentar 3 ou 4 graus Celsius desde os anos de 1980. Aí, mesmo a uma altitude de 1000 metros, ondas de calor fizeram subir as temperaturas alpinas a picos de 30 graus. Para evitar o sobreaquecimento, as camurças passam agora mais tempo a descansar do que a pastar e, por causa disso, em apenas algumas décadas as novas gerações de camurça são 25% mais pequenas e, em comparação com os anteriores, são anãs. Também debaixo de água as temperaturas começaram a subir e uma consequência disso é que a água transporta menos oxigênio e se torna mais anóxica.
Cientistas que estudam 600 espécies de peixes afirmam que as grandes mudanças de tamanho estão iminentes e que por volta do ano 2050 os peixes terão encolhido em cerca de 1/4. Encolher envolve potencialmente um problema ainda maior, uma queda abrupta de população. Analisando os dados da pesca comercial de cetáceos ao longo de 4 décadas, investigadores chegaram à conclusão de que os cachalotes diminuíram significativamente de tamanho, entre 4 a 5 metros, nos anos anteriores ao colapso das duas populações. Assim, para os biólogos, a diminuição de tamanho constitui um primeiro sinal de alerta, um aviso de que uma espécie pode estar em risco. Mas nem todos os animais estão a encolher. As espécies domésticas que criamos para nos servirem de alimento, como os porcos e as vacas, por exemplo, estão a aumentar mais e mais depressa do que em qualquer momento da história. Desde os anos 1930, os perus mais do que duplicaram de tamanho e desde 1950 os frangos para produção de carne quadriplicaram. Para monitorizarem estas mudanças, investigadores canadianos prosseguiram a criação de linhagens de frangos não modificados, comparando-os com os nossos Frankensteins modernos. Ou seja, continuam a criar estas estirpes de referência como se elas fossem cápsulas do tempo vivas. Isso permite aos investigadores a comparação com as estirpes selecionadas para a criação comercial, como por exemplo a Ross 308 de 2005. Recebendo a mesma comida e medida com a mesma idade, a estirpe de 1957 pesava 905 gramas, a de 1978 chegava a 1808 gramas e a de 2005 atingia 4202. A diferença é enorme. Em comparação com as aves dos anos 1950, os frangos modernos têm peitos 80% maiores e o seu tamanho geral aumentou 400%. Isto tem uma consequência. À medida que fomos deliberadamente criando animais maiores para nos servirem de alimento, o nosso apetite também cresceu. Em 1960, o norte-americano médio comia anualmente 12,7 kg de frango e hoje esse número é de 40,8 kg, mais do triplo. Não é surpresa nenhuma que, enquanto beneficiários de toda esta carne barata, os humanos também tenham começado a mudar de tamanho. Nos últimos 150 anos, o que é, em termos relativos, um período curto, a altura humana aumentou extraordinariamente. Nos países industrializados, onde há abundância de alimentos, crescemos 10 centímetros. E não nos expandimos apenas verticalmente, mas também horizontalmente, de modo que todos os países da Terra viram subir as suas taxas de obesidade. No total, considera-se que 2.200 milhões de pessoas em todo o mundo têm peso a mais ou são obesos, e os adultos têm uma probabilidade 3 vezes maior de serem obesos do que tinham em 1975. Hoje, no mundo inteiro, os animais selvagens estão a diminuir de tamanho, mas os seres humanos e os seus animais domesticados estão a insuflar.